Bom, eu comecei a desenhar muito pequeno, mas o ensino, eu estudei em escola religiosa, um ensino muito tradicionalista, e naquele tempo, né, quando eu era criança, nem se falava em arte e educação, então era uma coisa que a gente não tinha. Estudei num colégio marista e estudei num colégio jesuíta, até a quinta série. Então eram ensinos bem tradicionais, mas boas escolas, né, eram boas escolas. Apesar de minha família não ser religiosa, assim, de frequentar templo e tudo mais, nesses colégios a gente era obrigado a frequentar, tinha as idas a essas igrejas. Daí também essa coisa do universo religioso presente na minha vida, até porque também as casas dos amigos tinham objetos e tinha muitas referências. Mas esse ensino mais tradicional, ele era muito voltado para a coisa prática, aprender a ler, sabe, matemática, português, é uma coisa que não dava muito acesso à questão da, da, da linguagem artística, dessa coisa, né, da filosofia e tal. Então, isso, depois analisando com uma pessoa que estudou meu trabalho em parceria assim, com as ações educativas que eu desenvolvi, a gente chegou à conclusão que é o seguinte: esse período fez com que eu parasse de desenhar. Não é? Porque aí vem outras preocupações, a preocupação com como é que vai ser a escolha de uma profissão, como é que vai ser no futuro. Então, isso tudo dá uma parada. Mas, no final assim da minha adolescência, eu voltei a desenhar. Né? E aí, já quando voltei com gosto mesmo, tanto que a escolha foi, não sei se eu escolhi ou isso me escolheu, mas a escolha foi ir por esse caminho. E aí nunca mais parei até hoje, né? Então, essa coisa do desenho teve muito presente. Quando eu comecei a me envolver mesmo com o processo artístico, a participar de exposições e tudo mais, eu senti a necessidade de dominar os meios de expressão. Então, eu passei a estudar desenho. Eu fazia um pequeno curso e ficava horas desenhando tudo dentro de casa, desenho de observação, sabe? Ficava desenhando, era minha mãe que estava costurando, era um objeto, era o telefone, uma cesta de fruta e tal, aquela coisa de você ter o domínio sobre o desenho. Quando eu comecei a pintar, eu comecei a fazer exercícios, pintei muita natureza morta. A minha preocupação quando pintava não era aquilo ser vamos dizer, a obra, mas um caminho para dominar as técnicas, para depois fazer o meu trabalho com esse domínio técnico. Quando eu fui fazer gravura, a mesma coisa, a necessidade de entender os processos, né? A litografia, a química, como é que as tintas reagem na pedra, como é que todo aquele processo químico é feito para que haja, no final, a imagem impressa. Então, eu sempre tive essa necessidade de conhecer os meios, sabe? Porque eu me sinto à vontade para trabalhar com conhecimento. Mesmo quando a gente terceiriza alguma coisa, no caso da gravura, da litografia comum, você ter um impressor trabalhando em parceria, mas eu saber o que é que eu estou fazendo e saber o que é que eu peço dele, sabe? Então, essa coisa do conhecimento técnico, ela me acompanha sempre. Eu me envolvo com o processo das resinas, quando eu fui fazer essa residência na Universidade Federal, de conhecer os processos da resina, de saber fazer o molde, não ficar terceirizando, sabe? Que não acho nada demais. Isso não é uma característica minha, de querer dominar os meios, né? Então, isso vai se refletindo aí no que eu estou fazendo. As experiências, elas vêm sempre acompanhadas de uma preocupação em dominar os processos técnicos. Eu me acho em constante formação. Quero fazer alguma coisa, eu vou procurar me inteirar. Não vejo assim, em 46 anos de trabalho, está tudo pronto. Não, para mim é uma inquietação constante.